Fala galera! Hoje trago para vocês a parte 8 dessa obra. Desde já, peço que se inscrevam no canal e deixem seu like, para que eu possa trazer mais conteúdos como esse. Sem mais delongas, depois do Prota ir para a instância da Universidade Xiajing, o Prota ele vê as informações que o Deus Baio enviou sobre o Seminário da Criação. Ele vê que os requisitos para entrar para o Seminário da Criação são ter que estar acima do nível 30, ele pensa, nível 30. Quer dizer que a minha irmã ficou acima do nível 30 em apenas 3 ou 4 meses após a Universidade Xiajing. A segunda informação era, conclua a dungeon do nível 30, frente de combate abissal, na dificuldade infernal. A terceira informação dizia que tinha que atingir 1000 pontos de contribuição. O Prota pensa, a dificuldade infernal deve ser bem mais complicada que a dificuldade pesadelo. Não sei se vou conseguir concluir sozinho. E como é que eu obtenho pontos de contribuição? De repente, chega uma garota e chama o Prota. Ela pergunta ao Prota se é a primeira vez dele ali. Ela se apresenta dizendo que se chama Xuan e diz que pode introduzi-lo nas dungeons dali. O Prota pensa que ela deve estar tentando conseguir alguns pontos. O Prota pergunta quanto é. Ela diz que 100 pontos são o bastante. Ele transfere 100 pontos para ela e ela agradece. Ela diz que ali na ala de instância há 2 dungeons abaixo do nível 20, 18 dungeons entre o nível 20 e 30 e 20 dungeons entre o nível 30 e 40, há 52 dungeons entre o nível 40 e 70 e, em adicional, há 2 dungeons extensas que 40 pessoas podem passar e uma dungeon extensa que 100 pessoas podem participar. Há um total de 95 dungeons aqui e cada uma delas possui um recorde de conclusão. Conseguir um novo recorde irá lhe conceder mais recompensas. Eles ficam diante dos portais e ela o explica dizendo que ali é o centro de recrutamento e desafios. Aqui é onde você conclui desafios para adquirir pontos ou recrutar companheiros. Ela pergunta ao Prota se ele gostaria de perguntar mais alguma coisa. O Prota coloca sua mão no queixo e a pergunta como conseguir pontos de contribuição. Ela diz, pontos de contribuição você consegue eles concluindo os desafios dados pela universidade. O Prota pensa, preciso de 1000 pontos para entrar no Seminário da Criação. A maior recompensa de pontos fornecidos ao fazer os desafios daqui é 10 pontos e a grande maioria dá apenas 2 ou 3 pontos. A garota diz, adquirir pontos de criação é algo complicado. Assim que um desafio aparece, alguém o completa rapidamente. Se quiser entrar para o Seminário da Criação, os pontos de contribuição são essenciais. De repente, o Prota é informado no seu comunicador que recebeu 50 pontos de contribuição. Duan Gao pergunta ao Prota se ele recebeu os pontos de contribuição e pergunta quantos o Prota conseguiu. Duan Gao sorri e diz que conseguiu 20 pontos, a irmã Tão conseguiu 30 pontos, ela está super feliz. Os figurantes que estavam em volta ouviram tudo e muito surpresos ficaram. Um fala, ouvi direito? 50 pontos? Caramba! Como é possível conseguir essa quantidade de uma única vez? Outro diz, deve ser piada. Ele nem parece alguém de nível elevado. Outro diz, talvez ele não tenha ganho pontos de contribuição, mas... O Prota agradece a garota e ela diz, sem problemas, afinal você pagou. Ela pergunta se o Prota está à procura de uma equipe para concluir uma dungeon. O Prota fica calado. Ele põe sua mão em uma esfera. Aparece uma notificação dando as informações sobre a dungeon, Floresta Mutante, dungeon nível 17, requisitos para entrar, nível 15 e 17, entrada, 10 pontos, recorde, 58 minutos, segundo lugar, 1 hora e 17 minutos. O Prota se pergunta, o recorde não é quebrado já faz 3 anos? Nesse caso, é a sua hora de brilhar. O Prota escolhe a dificuldade pesadelo. Os figurantes que estavam observando o Prota, um diz, Floresta Mutante? Poxa!
Achei que ele era um figurão. Outro diz, ele só é um cara abaixo do nível 20. Outro diz, talvez ele não tenha ganho pontos de contribuição, mas pontos normais. A cena corta para dentro da Dungeon Floresta Mutante. O Prota está de boa enquanto seus esqueletos estão fazendo o trabalho. O Prota fala, eu fico imaginando qual vai ser o aumento após a conclusão da dungeon. O sistema notifica, urso mutante do nível 17 eliminado. Mais 6.000 pontos de experiência. Obteve pele de besta 5. Urso mutante do nível 18 eliminado. Mais 7.000 pontos de experiência. Obteve pele de besta 4. O Prota pensa que seus esqueletos conseguem dar conta dos minions e que ele pode ir direto ao chefe para poupar tempo. O Prota encontra um lago onde a água está se movimentando. Ele diz, achei você. Uma notificação aparece com as características do chefe, Dragão Tartaruga Mutante, nível 19, Força 4.000, Velocidade 500, Constituição 7.000, Habilidades, Mordida, Varredura, Super Defesa. O monstro salta para cima. O Prota pensa que a constituição do chefe é extremamente alta e maior que a da rainha dos tritões do nível 20. Os esqueletos atacam. O monstro ativa sua habilidade Super Defesa. O Prota diz que os ataques de fúria dos esqueletos não estão dando muito dano e que o casco da tartaruga é de fato bem espesso. Ele entende por que ninguém conseguiu bater o recorde nesses 3 anos. Ele diz, sinto muito, mas estou com pressa. Ele estende sua mão e ativa sua habilidade Chama da Alma. Ele diz, eu vou usar isso para dar um fim em você. A tartaruga, ao ser atingida, grita. O Prota manda os esqueletos virá-la de barriga para cima e atacar, ativando seu ataque de fúria. Ele elimina a tartaruga e uma notificação aparece. Dragão Tartaruga Mutante eliminado, mais 150.000 pontos de experiência, adquiriu a arma da Grade Bronze, Manopla do Dragão Tartaruga, Manopla do Dragão Tartaruga, Grade Bronze, Força mais 20, Constituição mais 20, Poder das habilidades do artista marcial aumentadas em 6%, liberado após o nível 12, adquiriu a armadura da Grade Bronze, Armadura pesada do Dragão Tartaruga, Armadura pesada do Dragão Tartaruga, Grade Bronze, Constituição mais 30, Poder das habilidades defensivas aumentadas em 6%, liberado após o nível 12, adquiriu um núcleo de monstro nível baixo. O Prota pensa, recebi um total de 35% de experiência e que mais uma conclusão deve ser o bastante para alcançar o nível 18. Qual será a recompensa por estabelecer um novo recorde? A cena corta para a entrada das dungeons. Um sino toca. Os figurantes que estavam ali surpresos. Um fala, o sino tá tocando. Outro diz, uau! Alguém estabeleceu um novo recorde. Qual equipe de elite fez isso? Acho que não vi nenhuma delas entrando em alguma dungeon. Uma notificação aparece para eles onde dizia, novo recorde na Floresta Mutante, número de pessoas, 1, Lin Moyu, Necromante nível 17, tempo da conclusão, 35 minutos, rank atual, primeiro. Os figurantes muito surpresos. Um diz, eita! Foi uma conclusão solo. Outro fala, mesmo que seja uma dungeon nível 17, não é normal concluí-la sozinho. Outro diz, ele concluiu 2 vezes mais rápido do que o recorde de antes. A cena corta para o Prota. Ele vê no seu comunicador uma mensagem dizendo, prescrevendo novo recorde da Floresta Mutante, obteve 1.000 pontos de experiência e 5 pontos de contribuição, ganhasse somente uma vez. O Prota pensa, eu ganho pontos de contribuição ao estabelecer um novo recorde? Nesse caso, eu preciso concluir as dungeons. Os figurantes olhando para o Prota. Um fala, ele vai tentar solar de novo. Outro diz, sendo alguém do nível 30, vai pegar mal para mim se eu pedir ajuda a ele, né? Outro diz,
Não vai me dizer que os 50 pontos de contribuição que ele ganhou era verdade. O prota vai até outra dungeon e tenta entrar. Ele vê que para entrar ele tem que estar no nível 18 ou 21. Ele pensa, nível 18? Isso quer dizer que eu vou precisar concluir a floresta mutante de novo, hein? Ele volta para a entrada da dungeon que ele concluiu há pouco. Os figurantes ao ver isso. Um fala, por que ele voltou? Outro diz, eu sei por quê. Só dá para entrar no ninho da aranha no nível 18. Isso significa que ele está no nível 17. Outro muito surpreso diz, ele solou e estabeleceu um novo recorde sendo um nível 17. O prota entra na dungeon e sai 30 minutos depois, já no nível 18. Ele pensa, finalmente estou no nível 18. Os figurantes surpresos. Um diz, caramba! Ele vai estabelecer um novo recorde na dungeon do Ninho da Aranha, não vai? Outro fala, alguém cronometrou? Por que estou com a sensação que ele foi mais rápido? Ele realmente estabeleceu um novo recorde. Uma notificação aparece dizendo que o prota quebrou o recorde. Os figurantes muito surpresos. Um diz, quer dizer que os 35 minutos não eram o tempo máximo que ele conseguia? De onde foi que saiu essa lenda? O recorde de antes foi estabelecido por um time de 5 quase perfeito. Não dá para acreditar que foi quebrado 2 vezes por um novato. Ele também vai quebrar o recorde do Ninho da Aranha. O prota se aproxima da entrada da dungeon Ninho da Aranha, de nível 20. Ele vê que o recorde era 1h e 12 minutos. Ele pensa, se foi o tal time também que estabeleceu esse recorde, ninguém o quebrou por 3 anos. Ele diz, sinto muito, mas preciso dos pontos de contribuição. E escolhe a dificuldade pesadelo. Já dentro da dungeon, o prota pensa, este é o Ninho da Aranha. Mas que escuridão! Ele ativa sua habilidade Chama da Alma. Ele pensa que o local parece ser um labirinto e que terá de usar os esqueletos para encontrar o caminho. Ele invoca alguns esqueletos. Logo aparecem notificações dizendo, Aranha Escarlate do nível 20 eliminada. Mais 9.000 pontos de experiência. Obteve Seda de Aranha 5. Aranha de pelos compridos do nível 19 eliminada. Mais 8.000 pontos de experiência. Obteve Seda de Aranha 4. O prota pensa, que grande quantidade de caminhos. E a grande maioria dos esqueletos entraram em combate. Isso vai atrapalhar muito o meu tempo. O prota vê em sua frente uma pequena aranha que tem o nível 18. Ele pensa, ora, essas pequenas aranhas também são monstros de dungeon. Elas estão por todos os caminhos. Vamos tentar utilizar uma habilidade. Ele usa sua habilidade Chama da Alma, atacando as aranhas. Ao ver tantas notificações, ele pensa, eu eliminei centenas dessas pequenas aranhas de uma vez. Uma única onda me deu experiência equivalente a monstros de elite no mesmo nível. Aqui é o melhor lugar para farmar experiência. Ele vê seu esqueleto sendo atacado por muitas pequenas aranhas, e a constituição do seu esqueleto está diminuindo. Ele ordena o esqueleto a retornar ao espaço de invocação. Ele pensa normalmente que ele que utiliza esse tipo de estratégia, para desgastar o chefe. Ele vê que deu falha no retorno do esqueleto. Ele pensa não posso chamá-lo de volta, é por causa da quantidade de aranhas no corpo dele, então utilizará a explosão de cadáver, para limpar essas pequenas aranhas. Ele ativa sua habilidade Explosão de Cadáver, eliminando as pequenas aranhas. Muitas notificações aparecem. Ele feliz fala, tenho que aproveitar esse local para farm experiência. Vou mandar os 108 esqueletos em grupos de 10 para que as aranhas não os superem em números. 10 minutos depois, ele encontra a Aranha Rainha-Chefe, de nível 21. Ele olhando para a Rainha-Aranha, ele diz, você gosta de um combate de um contra vários? Agora é a minha vez. Ele ativa sua habilidade Chama da Alma e ataca.
A cena corta para fora da dungeon onde estão os figurantes. A garota que deu informações ao Prota pergunta aos outros figurantes se eles acham que o Prota vai solar realmente o Ninho da Aranha. Um diz: a dungeon Ninho da Aranha é o melhor lugar para farmar experiência e equipamentos. Não é uma dungeon fácil de ser concluída. Outro fala: já faz 1 hora e o recorde é de 1 hora e 12 minutos. Não acho que ele seja capaz de bater o recorde. A cena corta para dentro da dungeon. O Prota está em cima da Rainha Aranha e pensa uma conclusão me deu 80%. Já é 1 hora e 32 minutos. A luta se arrastou demais. Vou precisar concluí-la novamente. Conseguir os pontos de contribuição é extremamente importante. Uma notificação aparece: Rainha Aranha eliminada. Mais 190 mil pontos de experiência. Adquiriu a arma da grade prata, Lâmina da Aranha. A cena corta para o lado de fora da dungeon, onde a garota que deu informações ao Prota está preocupada. Ela pensa: já passou 1 hora e meia e o Prota ainda não saiu. Não vai me dizer que... De repente, o Prota sai. Ela diz: ah, finalmente! E pergunta se ele limpou a dungeon. Tudo bem se você não conseguiu. Há uma grande quantidade de monstros no Ninho da Aranha, então é praticamente impossível uma pessoa só matar todos eles. O Prota diz: obrigado, mas eu concluí a dungeon. Ela surpresa diz: você concluiu? E pensa: ele realmente concluiu a dungeon. A velocidade dele se compara às 5 pessoas que estabeleceram o recorde. Ele parece sereno. É como se fosse um passeio no parque para ele. O Prota pergunta a ela se ela sabe quais dungeons dão mais experiência. Ela diz: entre as dungeons abaixo do nível 25, o Ninho da Aranha é a que dá mais experiência. O Prota pensa que, apesar da experiência da dungeon do Ninho da Aranha ser 3 vezes maior do que a da Floresta Mutante, o tempo para concluí-la é muito longo, mas não dá para negar que o Ninho da Aranha realmente fornece uma grande quantidade de experiência. Concluí-la equivale a concluir a Floresta Mutante 4 vezes. Uma notificação aparece dizendo: o tempo de resfriamento foi reservado. Foram gastos 40 pontos. Ele pensa: mas farmar dessa forma também demanda uma grande quantidade de pontos para resetar o tempo de resfriamento. Ele pergunta à garota se há alguma dungeon que seja rápida de concluir e que forneça bastante experiência. Ela diz: rápida na conclusão e de bastante experiência? Tem. Você pode tentar formar equipe para enfrentar a dungeon extensa do Deserto da Tirania. E que, apesar de ser uma dungeon do nível 25, você pode entrar nela no nível 20, já que é permitido a formação de equipe de até 40 pessoas. Uma grande quantidade de veteranos adquirem pontos ao levar os novatos para concluí-la. O Prota pensa: uma dungeon extensa? Será que eu consigo fazer ela sozinho? Só dá para entrar no nível 20 e a missão do Deus Bai também precisa que eu esteja no nível 20. O Prota se vira e agradece. Ele pensa: tenho que acelerar as coisas. Eu preciso chegar logo ao nível 20. A garota surpresa pergunta ao Prota se ele ainda quer concluir a dungeon do Ninho da Aranha. Já dentro da dungeon, ele diz: a experiência daqui será toda minha. A cena corta para a sala do Deus Bai, onde ele está com seus colegas observando o Prota no telão. Ele diz: viram isso? Não é chocante? Mesmo eu já tendo contato com ele, vê-lo batalhando me deixou bem surpreso. Um velho chamado Men, e ao seu lado é o reitor do Grêmio do Dragão Oculto, Onshan. O velho Men fala: uma única pessoa concluir a dungeon da Ilha da Sereia e adquirir as 3 lágrimas. As expressões de surpresa no pessoal do país Y me deixam bem contente. O reitor do Grêmio do Dragão Oculto Onshan fala: os integrantes do Grêmio do Dragão Oculto nem se comparam a um estudante do primeiro ano que finalizou o exame de admissão da universidade recentemente nem sequer tomou algum curso universitário.
O velho man pergunta ao Deus Bai dizendo, Velho Bai, já que você se encontrou com ele, qual é o talento dele? Deus Bai diz, é um talento de aprimoramento, mas não perguntei a ele qual era o valor desse aumento. Isso é coisa pessoal. O velho man diz, julgando pelo desafio, esse garoto é excelente. Deus Bai, enquanto toma um bom vinho, diz que também acha que o futuro do Prota é promissor e que a irmã do Prota já entrou para o seminário da criação. A irmã dele está sendo desenvolvida por aquele velho. Todos os elites da raça humana foram treinados por ele. Nós dois sabemos como ele tem visão para achar talentos. É provável que ele também seja selecionado. Velho man diz, pelo visto, a raça humana futuramente ganhará 2 novas estrelas. O reitor diz, ao meu ver, esse garoto se tornará em um exército de um homem só, capaz de lutar contra centenas de inimigos. A cena corta para dentro da dungeon. O Prota diz, eu não matei todas as aranhas desta vez. Apesar da perda de um pouco de experiência, eu ainda consegui 70%. O tempo de conclusão foi bem otimizado. Desta vez eu vou conseguir o recorde. Lá de fora da dungeon, o sino toca e os figurantes ficam surpresos. Um diz, o sino está tocando de novo. Quem quebrou um recorde? Outro fala, foi o tal de Lin Moyu. Eu o vi entrando na dungeon. Incrível! Ele é super talentoso. O figurante que não gosta do Prota diz, talentoso? Ele só é sortudo. Um figurante o pergunta por que ele está dizendo isso. Ele faz um sinal com o polegar para baixo e fala que o Prota é só um mero estudante de uma academia qualquer, que acabou de ser admitido na universidade. Ele tem algum tipo de conexão com o Deus Bai. É bem provável que ele tenha ganhado um tesouro poderoso dele. Caso contrário, como seria possível ele concluir uma dungeon na dificuldade pesadelo sozinho? Ele é apenas o número 1 da província. Ele não seria nada sem a ajuda dele. A garota que deu informações ao Prota pergunta, qual é o problema do Prota ser de uma academia comum? Eles não podem estabelecer recordes? Um rapaz aponta o dedo para ele e diz, eu te conheço. Você é do Grêmio do Dragão Oculto. Tá se achando superior ou o quê? Você tem alguma evidência das suas acusações? O Prota sai da dungeon. Uma notificação aparece dizendo que ele quebrou o recorde, com 47 minutos. Um figurante diz, olha o Lin Moyu saiu. Outro fala, o grandioso. Tem alguém metendo o pau em você. Outro surpreso diz, ele conseguiu o recorde. 47 minutos. Ele foi quase 1 hora mais rápido que o recorde anterior. O Prota olha para o figurante e fala, você de novo. O figurante responde, para de se exibir, Lin Moyu. Você só faz essas coisas por causa do suporte do Deus Bai. Você é apenas o número 1 da província. Você não seria nada sem a ajuda dele. O Prota olha sério para ele e fala, eu já te avisei demais. E pensa, não dá para fazer o que quero com ele aqui na universidade. O figurante, vendo o olhar do Prota, fala com medo, você acha que eu tenho medo de você? Quem você acha que é? Ele pensa, mas por que estou com tanto medo? Esse olhar dele. Ele já matou antes? Deve ser minha imaginação. Sim, deve ser coisa da minha cabeça. O Prota olha para ele e pensa, esse palhaço me fez perder tempo no meu farm de nível. Preciso alcançar o nível 20 hoje. Galera, se vocês querem a parte 9 dessa obra, deixem nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Até a próxima!